E aí, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês, gente? Sou Rafael Ramon, seu professor de matemática, e vamos dar início à nossa aula falando a respeito da resolução de problemas envolvendo a equação do primeiro grau. Então, pega todo o teu material que a gente vai dar início à nossa aula. Bem, gente, o que é que a gente vai aprender nessa aula? Nós vamos aprender a resolver equações do primeiro grau usando as propriedades da igualdade e o princípio da equivalência. Bem, novamente a mesma pergunta, será que você ainda se lembra a respeito de como é que a gente deve proceder para resolver uma equação do primeiro grau ou para resolver um problema envolvendo a equação do primeiro grau? Você sabe resolver situações, problemas utilizando a equação? Bem, toda vez que você precisar resolver um problema envolvendo a ideia de equação do primeiro grau, você deve seguir algumas dicas importantes. Por exemplo, primeiro, após uma primeira leitura, procure destacar os dados que são fornecidos no problema. Então, aquele corpo de texto que você vai observar vai ter algumas informações que vão ser muito importantes. Elas serão a chave para o nosso problema. Segundo passo ou segunda dica, você deve entender a pergunta do problema para saber o que deve ser calculado. Terceira dica, o terceiro passo, identificar as operações necessárias para responder e efetuar os cálculos que são colocados em nosso problema. Quarto passo, ou seja, nossa quarta dica, verificar se a solução encontrada ela é coerente com a situação proposta. E por fim, escrever a resposta, definir a resposta para o nosso problema. Então vamos lá, vamos começar a praticar. E aí nós temos o nosso primeiro problema. No setor de produção de uma fábrica de roupas, 2/5 dos funcionários trabalham na etapa de corte, 1/5 na etapa de modelagem e os 90 funcionários restantes na etapa de costura. Quantos funcionários trabalham no setor de produção dessa fábrica? Para representar esse problema, a Luana escreveu a seguinte equação, gente. 2x sobre 5 mais x sobre 5 mais 90 é igual a x. Explique como a Luana pensou para escrever essa equação. Indique, por exemplo, qual é a incógnita e o que ela representa. No item B, o que é que você deve fazer? Você deve elaborar a resposta para o teu problema, para a tua equação. Então, olha só, gente, como é que a gente vai resolver essa ideia? Nós vamos ler novamente o nosso problema para poder tentar entender o que ele pede. No setor de produção de uma fábrica de roupas, 2/5 dos funcionários que trabalham, 2/5 dos funcionários, eles trabalham na etapa de corte. Então, esse setor de produção de uma fábrica de roupas, ele possui uma quantidade de funcionários que nós não podemos determinar até então. Já que nós não podemos determinar com exatidão qual é essa quantidade de funcionários que existe nesse setor, nós vamos representar por uma letra. Então, vamos dar continuidade ao enunciado. 2/5 dos funcionários, eles trabalham na etapa de corte. Então, 2/5 de quem? 2/5 do X. O X que representa justamente a totalidade de funcionários dessa fábrica de roupas. Então, 2/5 desses funcionários trabalham na etapa de corte. O que é que você vai observar? Você vai observar que 1/5 vai trabalhar na etapa de modelagem. Então, 1/5 de quem, gente? 1/5 de X. E esse X, como eu já disse para vocês, ele vai representar exatamente a quantidade de funcionários que tem nessa empresa. E os 90 funcionários que estão restando, eles vão trabalhar na etapa de costura. Então, o que foi que ela fez? Ela elaborou uma equação que vai representar a solução para o teu problema. Então, o que é que você faz? Você pega a quantidade de funcionários que trabalham no corte, a quantidade de funcionários que trabalham na modelagem e os 90 restantes, e aí você vai somar todos eles e vai observar que essa quantidade, o somatório, é exatamente igual à quantidade de funcionários que trabalham nessa empresa. Tudo bem? Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer para resolver esse problema?
O interessante seria observar que eu tenho um denominador, e esse denominador é o mesmo, é o 5. Olha só. Os outros denominadores aqui vão ser iguais a 1, por isso que eles não são representados. 90 dividido por 1 é o próprio 90, e x dividido por 1 é o próprio x. O que você deve fazer é o seguinte, você poderia fazer o MMC, você representar todos os fatores que nós temos aqui, todos os termos que nós temos aqui, por uma fração, onde o denominador vai ser esse denominador comum encontrado, que no caso é o 5, e aí depois somar os valores, cancelando os denominadores. Mas o que a gente vai fazer é o seguinte, nós vamos atacar esse problema fazendo a multiplicação de toda a equação por 5. Porque quando eu fizer isso, eu acabo cancelando o denominador. Então, olha só, você vai pegar toda a tua equação, multiplica por 5. Você vai ter o quê? 5 vezes 2x, 10x. 10x dividido por 5 é exatamente igual a 2. Então, você vai ficar com 2x mais 5 vezes x, 5x dividido por 5 vai dar x. Então, colocamos aqui. Mais 5 vezes 90, se você fizer 5 vezes 90 vai dar 450. 450. E 5 vezes x, 5x. O que é que você tem? Você tem o seguinte, 2x mais x é 3x, mais 450. E isso é igual a quem? Isso é igual a 5x. O que é que você vai fazer? Você vai utilizar agora o princípio aditivo para fazer com que esse 3 saia do primeiro membro e vá para o segundo. Mas por que eu vou colocar ele no segundo? Porque entre os termos desconhecidos que nós temos, o 5x é maior. E para evitar essa ideia de ficar multiplicando por menos 1, eu vou mandar o 3x para o segundo membro. Então, o que você vai fazer no primeiro? Você vai acrescentar menos 3x. Então, vai ficar 3x menos 3x mais 450. Que é igual a quanto? 5x menos 3x. Então, vamos lá. 3x com menos 3x vai embora, eu vou cancelar. Vai ficar 450. 450 é igual ao quê? 5x menos 3x, que é exatamente igual a 2x. O que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer uso do princípio multiplicativo, onde você vai fazer o quê? Eu quero sumir com esse 2 daí. O que é que eu vou fazer? Multiplico o segundo membro por 1 sobre 2, o inverso de 2. E o primeiro membro também. Então, vai ficar 1 sobre 2 vezes 450, que é igual a 2x vezes 1 sobre 2. Então, vai ficar 450 dividido por 2, dá exatamente 225. Metade de 400 é 200, metade de 50 é 25, então 200 mais 25, 225. Que é igual ao quê? 2x vezes 1, 2x, dividido por 2, x. Então, o valor de x é correspondente a 225. E esse x representa o que, gente? Esse x representa a quantidade de funcionários dessa empresa que fabrica roupas. Tudo bem? Então, essa é a solução do nosso problema. 225 é a quantidade de funcionários que tem nessa empresa. Nós vamos dar continuidade, vamos para o nosso próximo problema de hoje, que diz o seguinte, olha só. Para fazer um canteiro em sua chácara, Helena quer cercar uma região retangular, usando exatamente 100 metros de tela. Esse canteiro ele deve ter 7 metros de comprimento a mais que a largura, como representa a figura abaixo. Então, quais dimensões deve ter esse canteiro? Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que ler novamente o teu problema, analisar quais são as sentenças que são chave para a resolução dele e elaborar justamente uma solução através de uma linguagem matemática. Então, olha só, pessoal. Vamos ler novamente o nosso problema. Para fazer um canteiro em sua chácara, Helena quer cercar uma região retangular usando 100 metros de tela. Esse canteiro deve ter 7 metros de comprimento a mais
que é a largura. Isso como está representada a minha figura aqui abaixo. Então, analise aqui a figura. Aqui é justamente um canteiro na chácara da Helena que deverá ser cercado. Esse canteiro, ele tem dimensões x mais 7, x mais 7 e x. Eu tenho exatamente, pessoal, 100 metros de tela. Então, a soma desses lados tem que corresponder justamente a 100. Então, vamos lá. Eu vou pegar exatamente o comprimento, que é x mais 7, somar com a largura, que é x, somar com quem? Com o comprimento, que é do lado oposto, x mais 7, somar com a outra largura, que é correspondente a x. Isso aqui tem que ser igual a 100. O que é que a gente vai fazer? Nós vamos somar esses termos desconhecidos, ó, x mais x 2x, mais x 3x, mais x 4x. Então, eu tenho 4x, mais quem? Mais 7, mais 7, 14, que é igual a 100. Olha só, o que é que a gente vai fazer? Como o termo desconhecido está no primeiro membro, e no segundo membro eu não tenho nenhum termo desconhecido, o que a gente vai fazer é o seguinte: nós vamos justamente fazer com que esse 14 saia do primeiro membro, e para isso a gente vai utilizar o princípio aditivo, fazendo com que ele vá para o segundo membro. Então, olha só, vai ficar assim, ó, 4x mais 14 menos 14, que é igual a 100 menos 14. O que foi que eu fiz de diferente da minha equação anterior? Eu peguei 4x mais 14 igual a 100 e acrescentei menos 14. Quando eu fiz esse acréscimo do menos 14, eu vou acabar cancelando o 14 do primeiro membro. Então, olha só, 14 positivo com 14 negativo vai embora. Fico somente com 4x, que é igual a quem? 100 menos 14, eu vou ficar com 86. 86. É exatamente isso. 86 mais 14 é correspondente a 100. Então, como é que vai ficar? Vai ficar assim, 4x igual a 86. Então, o que é que a gente vai fazer para determinar o valor de x? Nós vamos fazer exatamente o seguinte: utilize o princípio multiplicativo. O que é que o princípio multiplicativo vai dizer? Vai dizer que você tem que multiplicar no primeiro membro o 4x por 1 sobre 4. Mas por que 1 sobre 4? Porque 1 sobre 4 é o inverso multiplicativo de 4. Então, vamos lá. Pego 1 sobre 4, multiplico por 4x. Isso é igual a 86 vezes 1 quarto. Então, vamos lá. 1 quarto vezes 4x vai ficar 1 vezes 4x, 4x dividido por 4, x, que é igual a 86 vezes 1 é 86. Então, vai ficar 86 sobre 4. Armando uma divisão. Então, olha só, 86 dividido por quem? Por 4. 8 dividido por 4 é 2. 2 vezes 4, 8. Para 8, nada. Vou baixar o 6. 6 dividido por 4 é o que? É 1. 1 vezes 4, 4. Para 6, 2. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar um zero, acrescentar a vírgula. Não é isso? 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Então, o que é que a gente tem? Que o valor de x é igual a 21,5. 21,5 é justamente a medida representada pela largura desse terreno. Observe só. 21,5 é justamente a largura desse terreno. Já o comprimento é dado por quem? 21,5 mais 7. 21,5 mais 7 é 28,5. Então, aqui é o comprimento
aqui a nossa largura. Perfeito, gente? Deu para entender toda a resolução do nosso problema? Beleza, pessoal. Então vamos dar continuidade, vamos para o nosso próximo problema de hoje, para a gente poder ficar fera aí nesse assunto que é resolução de problemas envolvendo equação do primeiro grau. Nosso próximo problema diz o seguinte, olha só. Observe os anúncios de duas empresas de aluguel de veículos. Eu tenho aqui Luxo Rent a Car, carro 1.0. O aluguel de um carro 1.0 vai ser dado por quem? Por R$280, você vai pagar um valor de R$280, mais R$3 por cada quilômetro que você rodar. Beleza? Já na loja O Barato, um carro 1.0, mesmo carro 1.0, ele vai ser alugado por R$400 fixo, mais R$1 por quilômetro rodado. Então, olha só, qual deve ser a quantidade de quilômetros rodados para que o valor do aluguel seja o mesmo em ambas as agências? Então, a ideia é que você monte justamente o valor que você vai pagar para o aluguel do carro na loja Luxo Rent a Car e monte justamente a equação que vai determinar o valor que você vai pagar para um aluguel na loja O Barato. Então vamos lá. Vamos primeiro analisar como é que vai ficar o aluguel de um carro na Luxo Rent a Car. Você vai pagar, vou botar assim, valor a ser pago P. O valor a ser pago P vai ser dado por R$280 mais R$3 por quilômetro rodado. Você sabe quantos quilômetros você vai rodar? Não. Então você vai dizer que é X, então é 3 vezes X. Já no Barato, você vai pagar um valor de R$400 mais o valor de R$1 por quilômetro rodado. Então, 1 vezes X. O que é que ele diz aqui no nosso problema? Ele diz que quer saber a quantidade de quilômetros que você vai rodar e não vai importar a escolha do carro entre Luxo Rent a Car e o Barato, porque você vai pagar o mesmo valor nas duas. Então, olha só, você tem que pegar 280, que é o valor que você paga na Luxo Rent a Car, mais 3x, e igualar com o valor que você paga na O Barato, que é R$400 fixo, mais x. Então, preste bem atenção. Você tem x no segundo membro e tem 3x no primeiro membro. Você vai fazer o quê? Você pega esse x do segundo membro, passa para o primeiro. Então, como é que você vai fazer isso? Você vai fazer o seguinte, 280 mais 3x menos x. Por que eu vou colocar menos x? Porque você vai colocar menos x no segundo membro. Isso vai fazer com que esse x positivo seja cancelado e você fique apenas com 400. Então, olha só. Então, 280 mais 3x menos x, que é igual a 400 mais x menos x. Isso eu estou utilizando o princípio aditivo. Então, olha só como é que vai ficar. Vai ficar 280 mais 3x menos x, que vai dar 2x mais 2x, que é igual a 400 mais x com menos x, foi embora. Próximo passo é justamente fazer com que esse 280 saia do primeiro membro e vá para o segundo. A gente vai utilizar o mesmo processo, o mesmo princípio aditivo. Então, você vai colocar 280 negativo no primeiro membro. Então, 280 menos 280 mais 2x, que é igual a 400, e aí menos 280. Menos 280, que é o que eu estou acrescentando no primeiro membro, eu acrescento também no segundo membro. Então, você vai observar que 280 vai embora com menos 280, eu fico com 2x, que é igual a 400 menos 280, vai dar exatamente igual a 120. 120. O que é que você vai fazer agora? Você vai pegar o seguinte, você vai multiplicar
a tua equação, tanto no primeiro membro quanto no segundo membro, por 1 sobre 2. Por quê? Porque eu vou estar utilizando o princípio multiplicativo para fazer com que esse 2 suma daí e eu fique somente com o valor de x. Então, olha só, vai ficar o quê? 1 sobre 2 vezes 2x, que é igual a 120 vezes 1 sobre 2. Então, 1 vezes 2x, 2x dividido por 2 dá x. X é igual a quem? 120 vezes 1, 120, dividido por 2, 60. Esse 60 aqui representa o quê? A quantidade de quilômetros que você vai rodar e não vai importar qual locadora você vai locar seu carro. Se é na locadora Luxo Rent a Car ou se é na locadora O Barato. Não importa qual você vai escolher. O valor que você vai pagar é o mesmo, porque a quantidade de quilômetros rodados vai ser exatamente igual a 60. Beleza? Então, essa é a solução para o nosso problema. Se você for rodar 60 quilômetros, você não precisa se importar com qual empresa você vai locar seu carro. O valor que você vai pagar é o mesmo. Então, tá aí. A resolução do nosso problema já foi feita. E aí nós temos mais um desafio daqueles que tem aí Instagram. E a gente precisa determinar agora exatamente o valor da equação final aí. Que tem uma bota mais um carinha com luva multiplicado por um óculos, que é igual a uma interrogação. Então, eu vou começar a resolução e vocês vão finalizar ela em casa. Beleza, gente? Então, olha só. Aqui na nossa primeira equação eu tenho um par de sapatos, 2 pares de sapato, 3 pares de sapato, que é igual a 60. Então, se eu representar um par de sapato por x, eu vou ter x mais x mais x, que é igual a 60. Então, significa dizer que 3x, ou seja, 3 pares de sapato, é igual a 60. Ou seja, um par de sapato é igual a quanto? Nós vamos fazer de forma direta, nós não vamos utilizar os princípios de equivalência para a gente poder ter uma solução mais rápida. Então, vai ficar o seguinte, ó, x é igual a 60 dividido por 3. Isso é igual ao quê? A 20. Então, cada par de sapato desse é correspondente a 20. Beleza? Então, esse é o valor de um par de sapato. Então, já sei que aqui é 20. Então, 20 mais 2 carinhas aqui. Então, 20 mais 2 carinhas é igual a 30. Então, cada carinha desse, eu vou representar por uma letra. Eu vou dizer que é y. Então, vai ficar 20 mais y mais y. Isso aqui é igual a 30. A gente vai fazer o seguinte. 2y é igual a 30 menos 20. Então, 2y é igual a 10. O valor de y é igual a quanto? 10 dividido por 2 é igual a 5. Então, cada carinha desse, o valor dele é 5. Na próxima equação, a gente vai ter o seguinte, ó. 2 óculos, um carinha, todos eles somados é igual a 9. Então, vai ficar assim, ó. A próxima equação vai ser o óculos, eu vou representar por z, tá bom? Então, z mais o carinha é 5, viu? O z mais 5 mais z, isso aqui é igual a 9. Então, vamos lá, vamos determinar o valor do óculos. Então, vai ficar 2z, que é igual a 9 menos 5. Então, 2z igual a 4, onde teu z é igual a 2. Então, o valor de z é igual a 2. Então, o valor do óculos é 2. Então, você tem aqui, ó, um sapato, um par de sapato, que corresponde a 20. Uma luva que eu não sei qual é o valor da luva, mais um óculos, que é 2. Isso aqui é igual a 42. Então, essas duas últimas equações eu vou deixar para vocês. Vocês vão finalizar o nosso desafio aí. E a gente encerra por aqui nossa aula. E eu espero que vocês tenham compreendido tudo a respeito da resolução de problemas envolvendo a equação do primeiro grau, utilizando os princípios de equivalência que a gente já estudou em aulas anteriores, que é o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Nós ficamos por aqui, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.